Mas o que eu fiz? Eu resolvi dedicar o meu tempo para coisas que faziam sentido para mim na época, participei do centro acadêmico, e isso foi, assim, outro divisor de águas, outro shift, porque lá, na ocasião, a gente tinha uma parceria com um restaurante, um curso de idiomas, um bar, uma Xerox, a gente alugava para uma livraria, a gente organizava eventos, a gente estava fundando o Endowment da Medicina USP. Mas o interessante é que o contato com esses negócios me fez perceber que eu gostava mais de negócios. E também, na época, eu pensava sempre em startups, queria participar de eventos e eu e os meus amigos, a gente chegou a se juntar num projeto empreendedor. Então, um pouco da mistura desse projeto empreendedor com essa experiência com negócios mostrou para mim que aquele aluno medíocre que eu estava sendo na medicina era, na verdade, pelo fato de eu ser um peixe fora d'água, de eu estar no lugar errado. Né? Então, algumas coisas ficam mais claras hoje, como, por exemplo, eu ia almoçar com os meus amigos e o assunto, quando era medicina, eu não tinha a menor vontade de falar sobre aquilo. Apesar de achar ultra interessante, eu gostava tanto de genética médica que eu fiz 2 vezes. Tô brincando, eu peguei DP de genética médica, mas eu fiz de novo e a segunda vez foi top. Mas o fato é, essas experiências elas foram diferenciais para mim. Na época eu já estava começando a pensar em sair, até que eu fui numa palestra e eu conheci lá um empreendedor da área da saúde, o Dr. Bento. Quando eu conheci o Dr. Bento, né, que ele é um dos diretores de uma empresa chamada Gesto Saúde e Tecnologia, que é uma empresa que basicamente presta... pode fazer merchan? Ela presta consultoria para... Ela oferece soluções de TI e uma consultoria para empresas que precisam gerir as suas carteiras de saúde. Porque empresas muito grandes precisam oferecer plano de saúde para os seus funcionários e como isso é um gasto muito grande, isso precisa ser gerido. Então eu tive a oportunidade de estagiar com o Dr. Bento, ele me fez esse convite. Eu estagiei com eles na Gesto Saúde e Tecnologia por 6 meses. E você trancou Eu tranquei a faculdade. Então aqui é outro puto tabu, né? Ó, assim, tá em dúvida da tua carreira, eu acho que antes de você pensar se eu devo sair ou não, eu tenho a dizer, considere um trancamento. Por que eu digo isso? Porque assim, quem não teve a oportunidade de ler um livro, A Startup Enxuta, né? Eu recomendo que leia. É super interessante. Assim, pensar como empreendedor no mundo contemporâneo, a gente não pode tomar muitas decisões de maneira atropelada e achar que a gente vai conseguir consertar isso depois quando for tarde demais. Então, assim, a minha analogia é se formar em medicina achando que depois as coisas vão dar certo e depois as coisas vão fazer sentido. Eu acho que isso pode ser um erro, entende? É o tipo de coisa que a sua família talvez fale pra você, continua, depois vai dar certo. Assim, a chance de você se tornar uma pessoa frustrada... É mais seguro, você vai ficar 6 anos fazendo ali pra depois mudar de área. Mas assim, porque o que vai pagar 6 anos da minha infelicidade, talvez algum grau de frustração quando eu me formar sabendo aquilo que eu poderia ter sido e não fui. Então eu acho que aquele trancamento, o máximo que me custaria era 6 meses. Ó, aquilo ia me ajudar a tomar a decisão da minha vida e isso ia me custar 6 meses. E você pode voltar para medicina? Eu posso voltar ainda, o preço que eu tinha pagado muito... Tem um vídeo no canal sobre trancamento de faculdade, contando como foi o meu também. Então, assistam. Enfim. Então assim, esses 6 meses que eu trabalhei foi diferencial. Eu trabalhei com marketing digital, um projeto super interessante que a gente tinha lá. E lá eu tomei a decisão que eu queria fazer faculdade de administração, né? Então eu optei pela GV. Existem outras faculdades tops de administração, né? Eu vou citar aqui o INSPER. Sim. E vou citar também a FEA. As 3 faculdades têm um perfil um pouco diferente. Eu me identifico mais com o perfil da GV. A GV ela fazia um pouco mais sentido para mim. Eu estudei e eu passei. Eu estudei enquanto eu estava trabalhando, então não foi fácil mais uma vez. Mas ao passar na GV as dificuldades não acabaram. Porque agora, o que acontece? A minha família ia ter que digerir a minha decisão de ter largado a medicina. Né? E quando eu digo a minha família, eu tive o privilégio de não ter sido muito julgado pelo meu pai e pela minha mãe. Mas o resto da minha família julgou isso muito mal. Então minha avó veio perguntar se eu estava com depressão. Os meus tios falaram que era um absurdo, que eu estava louco, que eu não ia concluir nada da minha vida. Então, assim, eu escutei todo tipo de coisa terrível que eu poderia ter estudado naquele momento. E assim, eu não sei se tem edição para palavrões, estou brincando, não vou falar palavrão. Pode soltar. Mas assim, eu dei um grande foda-se para tudo aquilo que eu estava ouvindo. E assim, isso foi muito importante, porque hoje na GV eu me sinto uma pessoa muito mais feliz,
muito mais realizado, com muito mais senso de propósito, né? Na ocasião, eu tive que pedir bolsa para a GV também. Sim, porque eu acho que esse é um ponto que você está largando medicina para fazer administração. Então, medicina no Brasil tem um status maior que administração. No caso, era medicina na USP, então ele não pagava. E aí você está indo para uma administração, uma das mais caras do Brasil. Então, sim. Mostra que você é ainda mais burro, né, com essa decisão. Eu com certeza era uma pessoa muito estúpida, né? Com certeza. Mas Douglas, você é um médico tão bonito de jaleco, ajudando as pessoas no seu consultório, mas você pensou bem nisso, né? Acho que eu tinha que rever isso. Assim, eu quero compartilhar alguns pensamentos, tá? Tem um amigo meu, o Jota, ele costuma dizer que a gente consegue encontrar oportunidades de negócio nos improvisos das pessoas. Eu acho esse raciocínio super interessante. Na medicina, na verdade, eu estava improvisando, porque no centro acadêmico, contato com os negócios, lendo livro de negócios, no final das contas, o que estava dentro de mim era a vontade de fazer negócio. Então, como médico, eu seria um médico muito mediano, frustrado, mas com certeza um médico que não seria muito bom. Porque, cara, quem vai ser muito bom fazendo uma coisa que não gosta? Então, Quem que é mediano que é lembrado, né? Quem que é mediano que é lembrado e quem que é mediano que traz impacto. Então, assim, fica uma dica inclusive para quem acha que tem muito glamour em medicina. Às vezes o teu sonho é ser músico, às vezes o teu sonho é ser jornalista, às vezes o teu sonho é ser professor de inglês, às vezes o teu sonho é ser chefe de cozinha. Não existe sonho melhor do que o outro, e aquilo que você fizer com paixão, com certeza você vai fazer com toda a diferença. Você vai fazer a diferença nessa coisa. Na GV eu pedi uma bolsa, eu não pago nada na GV. E assim... Nem eu, e ele me ajudou a isso. E assim, tem que ser uma pessoa que tem senso de propósito, que passou no vestibular, que tem reais necessidades financeiras. No geral, eles fazem acontecer. Então, fica de recomendação para quem tem esse sonho também. O primeiro passo é passar no vestibular, tá? Porque as pessoas me perguntam muito isso. Então, primeiro passo, aí tem um tempo bom aí que pode colocar dúvidas e a gente explica. Você pode mandar uma mensagem direto pra GV que eles explicam tudo também, tá? Você não precisa ficar dependente do Douglas ou de mim. E assim, eu acho que eu vou concluir um pouco de como tem sido a minha experiência na faculdade. Mas uma coisa que eu queria saber, qual foi a parte mais difícil de lidar com as críticas, assim? Eu acho que te criticaram, mas como que você lidou com isso? Porque nem sempre é tão simples assim, né? E dentro dessa pergunta, você achou que você tinha tomado a decisão errada? Quando que você ficou mais seguro dessa decisão? Hoje em dia na GV, como que você tá? Emendando também outra pergunta, qual foi o momento que você percebeu que você tinha que largar a medicina na USP, assim? Você já vinha com uma insatisfação, mas qual que foi o ponto de virada mesmo? Eu tive contato, né, por meio de leituras com o livro do Sonho Grande, sempre fui admirador da Fundação Estudar também. E assim, essa coisa do senso de propósito é uma coisa que para mim fazia cada vez mais sentido. Eu estava tentando alimentar dentro da minha personalidade essa coisa de eu acreditar nos meus instintos, de eu acreditar que as coisas poderiam ser feitas. Então, chegou em algum momento na medicina que eu pensei, poxa, cenários, né? Não existe otimização, é cenários. Um cenário é um cenário que eu faço medicina, vou ganhar X mil reais e eu vou ter uma vida assim assada. Do outro lado, na administração, se tudo der errado, eu ia ter um emprego para ganhar Y mil reais, para ter um reconhecimento tal na sociedade, para realizar tais coisas. Então eu pensei que os dois cenários eram bons, entende? Digamos que se tudo der errado, ainda assim o que vai vir é bom. Então eu não tinha tanto motivo para ter medo. Então, e assim, o mais legal, né? Eu tinha uma trava, né? Porque como eu tranquei por 6 meses, ao ir para a GV estudar 6 meses, caso eu não gostasse, eu só perderia 1 ano de medicina. E como na medicina são muitos anos, aquilo não ia fazer tanta diferença. Em relação ao shift, o que mudou foi esse empresário, né, o Dr. Bento, me chamar para fazer o estágio. Porque no momento que eu entrei no dia a dia de uma empresa e vi como funcionava e vi como aquilo me dava tesão, eu pensei, caramba, é disso que eu preciso o resto da minha vida. Então, assim, isso foi meio que uma resposta. Respondendo um pouco sobre como que eu lidei com a família, assim, eu acho que tem formas diferentes de lidar com isso. Primeiro, qual é a tua fonte financiadora, tá? Então, eu acho que a tua fonte financiadora deve ser o ponto mais crítico da tua decisão.
Então, assim, a minha pensão que eu recebo, que eu falei para vocês que é em torno de R$1.000, eu recebo do meu pai e isso estava previsto na justiça, entendeu? Isso foi decidido quando meus pais se divorciaram, então eu não tinha risco de perder isso. Então, assim, eu estava tão confiante de que eu queria fazer administração que mesmo sem o apoio dos meus pais eu faria, tá? Então, para deixar registrado, né? Mas eu contei com o apoio deles, né? Porque eu já era independente e tal. Não foi muito difícil lidar com os meus pais, pai e mãe, porque, de certa maneira, eles percebiam. Pai, às vezes, percebe, mas não fala. Então, eu acho que eles já percebiam que eu só falava de negócio em casa, que eu não falava tanto de medicina, que quando eu falava de medicina, eu só falava de dinheiro também, que eu acho que é uma coisa que demonstra a minha falta de senso de propósito na medicina, que eu estava muito preocupado com o retorno financeiro. Mas uma coisa, quando eu entrei para medicina, as pessoas falavam: ah, você gosta muito de medicina? Eu falo: eu não tenho certeza. Entrou para medicina só por causa do dinheiro. Aí quando eu decidi sair de medicina para fazer negócio, você só está pensando em dinheiro. Então as pessoas sempre reclamam sobre a gente e até tem um preconceito muito grande, né, sobre dinheiro como se fosse algo necessariamente negativo e não pensa nas possibilidades que você pode fazer com isso, né? Certo. Assim, eu tenho um pensamento sobre dinheiro, né? O meu senso de propósito envolve muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Eu costumo dizer que é uma quantidade constrangedora de dinheiro. Porque, assim, sem perdão aos tabus aqui, eu tenho vontade de fazer negócios de alto padrão, num nível elevado de escala. Então, para eu poder participar de negócios, né, assim como as pessoas que me inspiram, né, o próprio Jorge Paulo, outros empreendedores aqui no Brasil, o próprio Abílio Diniz, né, o pessoal que fundou a Tarpon, o Zeca, etc. Assim, essas pessoas que me inspiram, elas conseguiram participar de grandes negócios e esses grandes negócios dependem de você ter dinheiro. Então, eu não tenho vontade de ter dinheiro na minha vida para consumir. Então, é óbvio, né? Claro que você consome, mas eu não quero o último carro do ano, não quero ter uma casa gigante que eu não consigo cuidar e que eu não consigo ocupar os cômodos. O ponto é... Que é liquidez. Eu quero ter dinheiro para ter independência na minha vida, para eu poder tomar as minhas decisões, para eu me sentir um cidadão do mundo, para eu conseguir fazer negócios no Brasil e fora. Então, assim, parte da minha realização virá disso, necessariamente. Então, para mim, isso não é um tabu. E sem julgamento de valor com quem não necessariamente vai construir grandes riquezas. Acho que é simplesmente uma métrica de negócio. Se você gosta de negócio, você tem que gostar disso. Né? Porque o dinheiro, ele é o sangue, né? O dinheiro, ele é o sangue dos negócios, é o que oxigena os negócios, é a razão dos negócios existirem. Né? Então, é uma das razões e é a que mantém o negócio em pé. Sim. Até se você tiver outros objetivos, ele é essencial para ele existir. Seja, por exemplo, um negócio social, uma organização não governamental, o dinheiro ele é base, né? Enfim, eu quero dizer para vocês que se o teu sonho envolve ou não dinheiro, não muda a regra, né? Cada um tem o seu próprio senso de propósito, cada um tem o seu próprio pensamento e, obviamente, que cada um tem o seu próprio objetivo na vida e, enfim, esse é apenas o meu. Quando eu entrei na faculdade, de certa maneira foi se confirmando, né, que era aquilo que eu gostava. No primeiro semestre eu tive contato com algumas matérias um pouco mais gerais, que eram matérias básicas, mas isso a gente passa em todas as faculdades. Mas, independentemente desse momento, eu pude ter contato com a empresa júnior, com outras atividades. E assim, hoje para mim é claro que eu fiz a decisão certa. Eu percebi isso mais ou menos no final do primeiro semestre de medicina e hoje eu olho para o meu passado... Durante você ficou com agonia, assim, de ter tomado a decisão errada, alguma coisa? Eu acho que, assim, eu fiquei agoniado, com certeza, durante o processo. Mas eu não deixava isso abalar, assim, aquela minha convicção meio tola, né? De que eu estava certo, de que eu tinha que seguir os meus instintos e que... Então, assim, eu acho que a gente tem que ter confiança nas nossas decisões porque a gente sabe melhor do que ninguém o que nos faz felizes, o que traz sentido para as nossas vidas. Então, no final das contas, tudo ficou muito bem. E, Douglas, se você puder comentar um pouco o que você imagina da sua vida daqui para frente, o que você planeja fazer e também dar uma dica para o pessoal sobre escolha de curso, sobre o que você acha que pode ser importante. Bacana. Assim, o que eu pretendo fazer? Eu me sinto muito atraído pelo mercado financeiro, por motivos diversos, né? Durante a faculdade eu entrei em contato com a empresa Consultoria Júnior de Economia, a CJE, e a CJE foi um grande diferencial na minha vida, né?
mais um, né? E lá foi bacana porque eu comecei a ter contato com alguns temas de economia, comecei a achar muito interessante como a economia funcionava, né? E mais do que saber como ela funciona, ter a vontade de aprender isso, né? Porque obviamente eu não sei como ela funciona, eu estou nesse processo de aprendizado. Mas eu achei muito interessante eu poder lidar com as finanças das companhias, entender como funciona a lógica dos fluxos financeiros de uma empresa, a maneira com que ela contrai dívida, quando é interessante ou não ela trazer sócios para a sociedade, como funciona o mercado de ações, como investir em ações. Então, eu tenho atualmente me dedicado mais nesse contexto do mercado financeiro. A análise de investimento é uma coisa que me atrai demais. Então, assim, o que eu tenho de perspectivas, eu tenho vontade de aprender muito, trabalhar num lugar onde eu possa me desenvolver, num lugar que eu possa ter exposição internacional e que eu possa me tornar ou um grande investidor, ou um grande advisor, ou uma pessoa que realmente faça diferença nesse mercado. Então, assim, o meu objetivo, pelo menos de curto prazo, passa por isso. Em algum momento da minha vida, né, e agora eu vou citar uma das minhas referências, eu conheci um ex-presidente dessa entidade, que é o Rafael Navas, né? E o Rafael Navas, a gente bateu um super papo também, um cara super sonhador. Ele me convidou para fazer uma experiência no fundo que ele trabalhava, que era Anima Investimentos, por um período de 6 meses, que eu fazia um trabalho uma vez por semana lá, então eu tive contato com o dia a dia do fundo. Isso foi um motivo assim, de grande aprendizado e me mostrou que a carreira de investidor é uma carreira que eu teria para a minha vida. Ele costuma dizer que em algum momento da nossa vida vai surgir o The Big Bet, né? Então vai surgir alguma oportunidade. Obviamente que isso é uma analogia, né? É figurativo, mas o fato as oportunidades estão surgindo a todo momento. Mas a minha prioridade hoje é estar muito preparado para fazer bons negócios, de tal maneira que um dia talvez surja a oportunidade de participar desses negócios de uma maneira mais protagonista. E quando isso acontecer, eu quero estar preparado, eu quero ter a procuração de outros investidores de alto escalão, eu quero que essas pessoas confiem em mim para que eu possa fazer negócios com eles, bons negócios dos quais eu quero me orgulhar. Então, passa muito por isso. Um outro objetivo que eu tenho, mas eu acho que seria, né, depois desse The Big Bet, talvez, em termos de cronologia, que é um trabalho que tem um fundo mais social, né? Assim, quando Augusto apareceu na minha vida, foi motivo de... Na sua vida, foi um motivo de muita felicidade, assim, porque poder ajudar e compartilhar um pouco da experiência que eu tinha tido até então, sabia como essa decisão como ela era difícil e eu queria ajudar, inspirar as pessoas, trocar ideia. Então, assim, eu vivi, né, na minha história muitos momentos de falta financeira e sei como isso restringe sonhos, muitas vezes é um balde de água fria nos sonhos de muitas pessoas. Então, em algum momento eu gostaria de participar da vida de outros jovens, meninos e meninas, poder ajudar eles a realizar seus sonhos educacionais, né, que é uma causa que eu acredito muito, para que eles pudessem realizar os seus sonhos e pudessem exercer um impacto, né? Não fugindo dos clichês, eu acho que é importante ter sonho grande, né? E as pessoas que tiverem sonho grandes e tiverem execução, eu acho que elas vão conseguir alcançar isso. Uma dica para escolher curso, que você tinha perguntado, eu acho que a dica suprema é a experimentação. Então... O que é muito difícil no Brasil, né? Porque você escolhe o curso antes de entrar na faculdade, nos Estados Unidos é diferente. Então... você tem que escolher o curso antes de entrar, né? Então, pretensamente, você já deveria saber o que você quer fazer pro resto da sua vida, o que é uma mentira. Eu acho que, assim, você, né, óbvio, deveria ver o que mais se encaixa. Uma forma de você ver o que mais se encaixa seria, por exemplo, conversar com outros profissionais dessa área, pedir para participar do dia a dia dele. Então, por exemplo, se é um médico, pedir para ir um dia no escritório, no consultório, se for possível participar de um procedimento. Então, buscar essas pessoas, entendeu? Perguntar para um advogado como que é o trabalho dele. Então, acho que interagir com as pessoas, fazer o seu dever de casa, que é um dever de casa mais investigativo, né? De preferência experimentando. E você escolheu o curso, né? E você perceber que você errou por algum tipo de maturidade, você ter um pouco de calma no início, porque você tem que saber separar se é aquele vazio de início de curso, se realmente, né? Porque às vezes te dá um vazio no meio do curso, mas às vezes você gosta daquilo, você só não sabe ainda.
Então, dá um tempo para aquilo amadurecer e, às vezes, estando dentro da faculdade já, você vai tentando outras coisas, entrando em contato com outros profissionais para se descobrir um pouco mais, que aí eu acho que no segundo curso é muito pouco provável que você erre, tá? E, óbvio, se você fizer o seu dever de casa muito bem feito e com um pouco de sorte, talvez você acerte de primeira, né? Eu não tive essa sorte, mas talvez vocês tenham e eu desejo essa sorte para vocês. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você caiu aqui sem querer nesse vídeo, espero que você tenha aproveitado essa conversa. Foi muito bom nessa minha mudança poder aprender com você uma série de coisas. E obrigado mesmo pela disposição de estar passando sua história aqui. E se você gostou desse vídeo, pede o like. Então eu tô aqui para pedir um like, dê um like para o You Further. Se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha podido ajudar e boa sorte. E inscrito também. Inscrevam-se no canal para acompanhar todos os vídeos que tem muita coisa boa vindo por aí. É isso, muito obrigado. Deixa um comentário com qualquer pergunta. Eu vou buscar responder e falar para o Douglas também estar respondendo vocês. É isso, muito obrigado mesmo pela atenção e até mais.